Tem cada vez mais fã hoje é o Elon Musk, que é o Ike Batista deles. Hoje nós vamos falar sobre Elon Musk e mostrar concretamente como ele é uma ameaça aos povos indígenas e especificamente a minha amada terra indígena Kayapó. O porquê dessa afirmação do Gregório, agora no Greg News, de que o Elon Musk é o Ike Batista deles? Eu falei num vídeo recente que vamos dar uma lembrada no Greg News sobre Renan Calheiros. Agora que o programa Greg News saiu do ar, eu fico até menos sem graça de chupar um pedaço do programa deles. Vamos ver aí, vamos dar uma olhada, vamos lembrar o que Denis Russo e Gregório do Vivier falaram sobre Renan Calheiros. Mentira, né? Quer dizer, mentira minha, que eu só estava pegando um pedaço do Greg News porque o programa já tinha saído do ar, né? Uma semana depois estou eu aqui pegando agora um pedaço do Calma Urgente que está plenamente no ar. Cara, talvez valha uma recapitulação sobre o Elon Musk. Aliás, muito bom. Para mim, plenamente satisfatório, assim, em termos de perdemos o Greg News, mas estamos assistindo o Calma Urgente. E eu faço questão de pegar mais esse pedaço ali. Eu peguei ali o Renan Calheiros para poder explicar o Renan Filho. O Renan Filho um picareta do ministro dos Transportes, que é importante para a gente entender a farsa da BR-319 verde, né? Aliás, falando em BR-319, tem um Greg News muito bom sobre ela também disponível aí, recente. Agora, vou recorrer novamente à explicação do Gregório do contexto do Elon Musk, porque a gente vai falar do específico, né? Então, nosso trabalho mesmo é lá na frente, é como que o Elon Musk está ameaçando, está matando os povos indígenas. Esse contexto mais amplo é irresistível citar, reproduzir o diálogo do Bruno Torturra com o Gregório do Vivier no programa Calma Urgente, que está indo ao ar toda segunda-feira. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Reviu o programa que a gente fez sobre ele. A gente fez já um Greg News sobre... a gente fez um Greg News sobre o Elon Musk. Mas o fã do Elon Musk, ele tem uma particularidade. Geralmente, ele acredita que não tem desculpa para você não ser um bilionário. Que é bem interessante, bem bom e até meio premonitório em algum lugar. Sim, sim. E quando eu também agora resolvi falar sobre Elon Musk, a primeira coisa que eu lembrei, falei, opa, eu já vi um programa sobre isso. Vamos dar uma olhada do que tinha lá, né? A gente faz uma comparação que eu achei bem curiosa dele com o Ike. Os dois são herdeiros de mineração, os dois, por acaso, e de mineração paraestatal, como toda mineração, né? Assim, uma mineração, um enriquecimento que tem a ver com informação privilegiada. Pois é. Quando a gente fala de Elon Musk, a gente fala muito de Twitter, mas a gente devia estar falando, na verdade, de mineração paraestatal. O que é isso, né? O Estado brasileiro está, nesse momento, produzindo a Ferrogrão. A Ferrogrão que vai cortar a Amazônia de norte a sul. E para quê? Para que a Ferrogrão? Não tem nada a ver com grão, tem muito mais a ver com ferro ou minério, né? Então a gente está pagando a destruição da Amazônia, né? Que é a bala que vai nos matar, que vai secar o país, e quem vai construir a Ferrogrão, né? É o governo brasileiro, né? Para atender ao lobby da mineração, e Elon Musk é um minerador que inclusive quer minerar ali dentro da minha querida terra indígena Kayapó. E esse é o meu ponto principal. Então vamos recorrer novamente ao Google Earth. Vocês estão vendo essa aí a
imensa e preservada terra indígena Kayapó. Vamos nos aproximando na aldeia Ucre. Então vocês estão vendo a pista de pouso e a praça da aldeia Ucre, onde ocorre essa festividade da Inaína, né? Esse festival de Inaína que eu estou reproduzindo ao longo desse vídeo. Então essa é a aldeia Ucre, né? A amada, a querida, lindíssima aldeia Ucre, ameaçada pela mineração, assim como todas as terras indígenas do Xingu. Então a gente se afasta agora da aldeia Ucre, né? Vamos procurar a cidade de Tucumã, que é a cidade mais próxima, por onde a gente vai até a aldeia, né? Então olha aí, Tucumã, esse é um centro minerador fortissimamente ligado, riquíssimo em níquel, cobre, cádmio, um monte de coisa que é importante, além do lítio também, para a construção desses carros aí do Elon Musk. Olha aí, uma instalação de mineração, né? Aí, ó, bem do lado da terra indígena do Xicrim, né? E um pouco ao norte da terra indígena Kayapó. Então, essa mineração é uma ameaça, sem dúvida. Elon Musk, dono da Tesla e agora do Twitter, é sócio da Vale e cortejado por Bolsonaro. Ministério Público Federal dá parecer favorável a acordo entre indígenas Xicrim e mineradora Vale sobre indenizações no Pará. Acordo diz respeito a impactos socioambientais de 5 projetos de mineração da Vale no entorno de terra indígena. SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente, realiza audiências públicas em São Félix do Xingu e Tucumã, onde fica a terra indígena do Xicrim, do Kayapó, sobre projeto de mineração de níquel. Essa é do Observatório da Mineração. Militante de extrema-direita, Elon Musk quer garantir o suprimento de minerais estratégicos para os seus negócios. O Elon Musk, para além de tudo isso, Bruno, para além desse dinheiro herdado no apartheid, ele enriqueceu também de forma completamente paraestatal, para dizer, né, usar um termo que talvez valha a gente entrar mais e definir o que é, mas enfim, ele enriqueceu com a parceria, tá, de muito dinheiro estatal, nos Estados Unidos mesmo, muito incentivo. Tudo que ele faz, ele precisa mesmo desse braço estatal, pelo tamanho das coisas que ele faz. Então, ele vive de dinheiro público. É bom explicar isso. Sim. E para ele não basta agora sugar o Estado norte-americano. Ele também quer sugar o Estado brasileiro com o aval do nosso presidente Lula através do seu ministro dos Transportes, ministro das Minas e Energia, tudo isso que Lula deixou nas mãos da extrema-direita. Muita gente diz que, inclusive, essa entrada dele no Brasil, essa importância que ele tem no Brasil, também tem a ver com isso. O Intercept fez uma matéria boa falando sobre o lítio, né, que a gente tem hoje em dia em Minas Gerais, descobriram há pouco tempo, muito lítio em Minas Gerais. Lítio, todo mundo sabe, o material é fundamental para tecnologia, para bateria e tal, para um monte de coisa. Sim, lítio, cobre e níquel, né? Então a gente, felizmente, não tem lítio aqui do lado da terra indígena Kayapó, mas tem cobre e tem níquel, e por isso que a gente está preocupado. Bateria do Tesla, né? Bateria do Tesla, sobretudo, exatamente, é o ouro, o lítio. É engraçado que o Gregório compara o lítio ao ouro, né? Ele chama o lítio de ouro para mostrar como é valioso. Mas no próprio ouro mesmo, Elon Musk também tem a sua mão suja. E é por isso que eu estou sendo específico aí nesse vídeo. Eu chamo o vídeo de Elon Musk matador de índios. Porque ele é o sócio, ele é o fornecedor da comunicação para os garimpos que invadem as terras indígenas e que estão exterminando os povos indígenas, inclusive são os principais agentes do genocídio Yanomami. Então, esses garimpos, eles têm o Starlink, que é aquela comunicação internética provida pelo Elon Musk e que é fundamental para escapar da polícia, para escapar do IBAMA, para articular todas as operações de garimpo. Bruce Albert, autor de A Queda do Céu, junto com Davi Copenaua, né, uma das pessoas que mais entendem da situação dos Yanomami em todo o mundo, tweetou: IBAMA flagrou internet de Musk em pelo menos 20 garimpos ilegais em um ano. É uma reportagem do BOL.
Elon Musk é, sim, da África do Sul, mas nasceu numa família muito rica, cara. Muito rica. Quando pequeno, ele morava numa das maiores casas de Pretória. Eram tão ricos, os pais, eles eram tão ricos, a família dele, que às vezes eles tinham dificuldade para fechar a porta do cofre. Então uma pessoa tinha que empurrar as notas para dentro, enquanto outra tentava fechar a porta. Então, se a tecnologia do Starlink é fundamental para o funcionamento dos garimpos, que estão exterminando o povo Yanomami, né? Então a gente tem um genocídio Yanomami em curso. Por que Elon Musk não suspendeu as operações da Starlink nas áreas de garimpo? Por que eles não bloqueiam esse serviço? Porque dá dinheiro. Como é que o pai dele conseguiu essa fortuna toda? Segundo o próprio Elon Musk, seu pai cometeu quase todos os crimes que você pode imaginar. Isso durante o regime do Apartheid. Quando, eu não sei vocês, mas eu consigo imaginar crimes bem terríveis. Sim, tá o pai, tá o filho, né? Então o pai cometeu todos os crimes e o filho segue cometendo crimes e se associando a pessoas que cometem crimes igualmente bárbaros. Então eu acho que não é muito diferente do que os Estados Unidos fizeram no Brasil nos anos 60. Só que é feito diferente, claro, mas no fundo é isso, é extrativista e é neoliberal, ou seja, assim, é uma aliança típica, política, geopolítica mesmo, por recursos. Sim, justamente. A partir dos anos 60, os governos militares, com apoio dos Estados Unidos, abriram a BR-319, a BR-163, a Transamazônica, e agora o governo brasileiro, né, apoiado pela extrema-direita, né, do Tarcísio, segue fazendo a Ferrogrão, que vai servir, a Ferrogrão ao longo da BR-163, que vai servir a mineração, né, junto com a BR-319 e a Vale agora também já pertence também ao Elon Musk, entre outras pessoas, para servir esse grande plano de mineração que busca por recursos. Então é isso que interessa. O Twitter é detalhe. O que interessa é que são os Estados Unidos mineradores usando o nosso país como colônia às custas da sobrevivência dos povos indígenas, da nossa floresta e, em última instância, do povo brasileiro que depende dessa floresta para ter um mínimo de equilíbrio climático no Brasil. A gente vê então que tudo que essa pessoa faz aí, é um podcast que eu gostava muito de ouvir, chamava até ele de Elano Almíscar. Então tudo que o Elano Almíscar gosta de fazer, na verdade ele gosta de dinheiro. Então o que ele faz, o que for necessário para garantir seus lucros sempre crescentes e também dos seus acionistas, etc. Então, nesse caso aí, por exemplo, recentemente a gente vê os ataques que ele fez aqui no Brasil, que geraram todo esse bafafá na última semana, tudo muito pensado, mas se por acaso fosse necessário ele se associar a algum grupo, ele também não tem mínimo pudor, de preferência que esse grupo seja de direita ou de extrema direita, para garantir mais facilmente seus negócios, mas também não teve nenhum pudor em se apropriar de muitos inventos e muitas descobertas e pesquisas científicas que foram patrocinados pelos estados, pelos Estados Unidos, por exemplo, pelo governo. Então todas essas big techs, elas se beneficiam muito de pesquisas que são feitas pelo setor público. Bom, mas isso é a parte aqui do nosso tema. A gente percebe a contradição em termos que é todo esse movimento que pode causar uma enorme degradação ambiental na busca por esses minérios na região amazônica, que são para produzir carros elétricos, baterias para carros elétricos, principalmente, entre outras coisas, que supostamente teriam algum benefício ambiental. Então, assim, ele não pode ser, como bem destacou no foro de Teresina essa semana, ele não pode ser muito negacionista climático, porque tem uma certa ansiedade climática e é muito bom para os seus negócios, para ele vender os seus carros elétricos. Mas aí também ele pode se associar aos negacionistas quando isso for útil, todos esses movimentos de extrema direita que são negacionistas climáticos. E aqui, esse impacto da mineração na Amazônia vai causar uma destruição ambiental que pode acelerar os efeitos da mudança climática no nosso próprio país. E aí talvez seja até bom para ele argumentar que precisa vender mais carros elétricos. E por que a gente diz que ele pode ter uma implicação na morte de indígenas? Não que ele diretamente vá lá, vai pegar uma flecha, uma borduna, uma espingarda e vai matar algum indígena. A gente pode pensar isso em duas frentes, né? Uma frente
frente legalista, digamos assim, agora que ele tem essa participação na Vale, é através do afrouxamento das leis, que é o que sempre interessa, né? Eles defendem esse absolutismo da liberdade. A liberdade sempre de fazer aquilo que for melhor para os seus negócios, mas não se for uma liberdade de criticar, porque ele já suspendeu alguns perfis que andaram criticando algumas coisas, por exemplo, dos ataques de Israel em Gaza, etc. E aí a liberdade de expressão tem uns certos limites, né? Claro, né, do ponto de vista dele. Mas, voltando aqui, então, por essa via legal e ele podendo afrouxar as leis do país e interferir para que haja acordos de mineração nas terras indígenas, que é uma tentativa que tem sido feita no país há muitos anos, isso garantiria a parte legal e ele, tendo participação na Vale, lucraria com isso. E da parte ilegal, aí que nós já mostramos no vídeo também, muitos dos garimpos ilegais que estão uma associação criminosa, hoje em dia já infelizmente muito ligados ao narcotráfico, eles usam essa internet móvel de alta qualidade, que basta ele apertar um botão para desligar, né? Assim, ele sabe onde estão sendo feitas as transmissões e conseguiria monitorar isso para saber, bom, se tivesse um real interesse que fosse além do lucro, que fosse na real preservação ambiental, bastaria ele suspender o sinal se viesse de áreas de garimpo informadas pelo governo. Mas, como percebemos na última semana, ele não gosta muito desse quesito regulação. Não, aí, porque pode atrapalhar o lucro, né? Se for para regular alguma coisa, por exemplo, através dos governos e fazendo acordos aí mediados pelo Ministério Público ou por outras instituições para poder garimpar em terras indígenas, aí governo é bacana. Agora, para regular, para dar uma limitada, para tentar que não ocorram crimes ambientais ou crimes contra os indígenas, aí não, aí a regulação não é muito bacana. Tem uma coisa que nós precisamos abordar. A mineração é realmente uma questão seríssima nessa conjuntura de Tesla, carro elétrico, etc. Mas nos Estados Unidos, uma agência americana classificou entre os 16 metais primordiais para a transição energética do planeta, o lítio está em primeiro lugar. O Brasil é um dos grandes detentores do lítio e o lítio está em Minas Gerais, principalmente, e na Amazônia. Eu acho que vai ter dificuldade para minerar o lítio, né? Fora os outros metais que são necessários, né? O lítio vai ser vai alavancar a mineração. Elon Musk não é bobo. Ele sabe perfeitamente o quanto é necessário criar laços, né, na América do Sul, principalmente agora ele resolveu criar laços com o Milei na Argentina e criar laços na América do Sul, principalmente com a extrema-direita, é uma forma dele conseguir viabilizar a mineração, principalmente na Amazônia. Ele já atacou a Bolívia com essa questão do lítio, que é o maior depósito de lítio do mundo, está na Bolívia. Em segundo lugar veio o Brasil. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se nós estamos pretendendo fazer a transição energética, não podemos deixar de pensar que o lítio vai ser fundamental para isso. Fora isso, o lítio é usado em outros segmentos, né, da indústria. Se eu não me engano, nas placas solares também se usa lítio. E eu acho que há uma dicotomia com essa história de carros elétricos, porque vocês sabiam que automóveis
são os maiores consumidores de água. A indústria automobilística é a maior consumidora de água. Pois é, eu também não sabia, mas fiquei sabendo. Então nós não temos só um problema, nós temos vários problemas nessa questão da transição energética. Essa transição energética não é uma estrada que nós vamos seguir tranquilamente, sem problemas, sem solavancos. É uma estrada muito dura, é uma estrada que vai requerer muita força do governo com relação à regulamentação da mineração. E se você considerar que se prevê... Aliás, Rodolfo, eu quero fazer uma crítica aqui, porque não é que a Ferrogrão vai isso, vai aquilo. A Ferrogrão, se sair do papel, ela vai viabilizar exatamente uma das questões que emperram, do ponto de vista da sociedade civil, a Ferrogrão, é exatamente a mineração. Então, não é que a Ferrogrão vai isso, vai aquilo. A Ferrogrão não vai coisa nenhuma. A Ferrogrão não vai sair do papel. E isso tem que deixar bem claro. E muito menos para passar na província mineral do Tapajós, onde também tem o lítio. O lítio é considerado como o ouro hoje. Aliás, mais que o ouro hoje. Minerar lítio significa uma destruição ambiental enorme, e essa destruição poderá se dar na Amazônia se continuarmos a apoiar essa transição energética, que não está considerando todos os aspectos socioambientais envolvidos e os impactos, inclusive das grandes mineradoras que vão explorar essas minas de lítio. Lembre-se que o lítio é o futuro dos carros elétricos, da energia solar e de outros componentes, né? Então eu considero que Elon Musk é um risco para a Amazônia, mas eu não acho, e esse risco para a Amazônia só pode ser considerado se os depósitos ele, aliás, é um risco maior para Minas Gerais, porque em Minas Gerais já lhe foram concedidas as licenças para a mineração de lítio. E na Amazônia, licenciar as mineradoras vai depender, primeiro, do ministro de Minas e Energia. Se nós estamos falando deste governo, do ministro de Minas e Energia, que é absolutamente favorável à exploração total, geral e restrita da Amazônia. Então, o que nós temos que lutar é, primeiro, não vai ter ferrogrão, porque a ferrogrão vai ser o indutor da mineração na região que vai de Sinop a Miritituba. Então isso tem que ficar bem claro. Não é que ferrogrão quando sai. Não, ela não vai sair. E é isso que nós temos que frisar. E Elon Musk não depende da ferrogrão para fazer qualquer coisa. Então são duas considerações. Primeiro, a ferrogrão não vai sair. Se a ferrogrão não vai sair, e mesmo assim a exploração do lítio vai entrar em pauta, o que nós temos que fazer é pressionar o governo para que as licenças para as mineradoras não sejam dadas. E sabe como? Porque não é só a mineração que vai ser considerada nessa questão. Não é só a mineração do lítio, é mineração de outros componentes também, terras raras.
Entre os 16 elementos importantes para essa questão da transição energética está também os elementos das terras raras. Isso nós temos de sobra na Amazônia, no Brasil. Elon Musk tem que ser tirado do panorama, tem que ser tirado da frente dessa questão. Depende do governo, depende da governança, depende do Ministério de Minas e Energia que nós temos que combater. Os indígenas estão ameaçados? Estão ameaçados pelas mineradoras. Não é o Elon Musk que está ameaçando os indígenas, e nem acho que ele vai botar a mão nessa cumbuca. Mineradoras são as mineradoras canadenses, principalmente elas, tá? E os chineses vão criar a infraestrutura completa para viabilizar não só a mineração, mas o processamento nessas regiões. E é esse o ponto que eu acho que tem que ser relevante na nossa conversa. E principalmente dizer e deixar bem claro para o nosso inscrito que a Ferrogrão não vai sair. Não é quando ela sair, ela não vai sair. Nós temos que ser propositivos, tá? Bom, abraço, era isso que eu queria dizer. Espero que os que estejam nos vendo, por favor, deem o seu like, façam os seus comentários e se inscrevam. Os que não estão inscritos, se inscrevam no nosso canal. Obrigada, boa noite. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.